Urgente, pessoal, o Lula corre perigo, tá? Eu vou explicar nesse vídeo aqui pra você porque é que o Lula corre perigo. Não sei se você sabe, mas o Lula vai escolher aí um novo PGR e já tem aí uma manifestação contra o rapaz, né? Grupos aí de esquerda, de certo modo, partem pra cima do novo, né? Ou pelo menos aí do indicado, acho que é Gonê. Grupo de esquerda envia um manifesto aí a Lula contra a indicação de Gonê para PGR, Procurador-Geral da República. E você vai saber o porquê, quais são os motivos, né? Sabendo que esse cara aí tem um vasto conhecimento no direito, tem muita técnica, mas por que é que esse grupo de associação aí de juízes, né? De certo modo, tá aqui a matéria aqui falando, ó. Coalizão em Defesa da Democracia elaborou um manifesto aí contra esse rapaz, tá? E quem é que tá fazendo parte desse grupo aí que tá contra esse, né, de certo modo, esse Janot, tá? O Gonô, Guiné, né, Janot, desse Guiné, perdão aí, desculpa, né? Associação de Juízes e Juízes para a Democracia, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o coletivo por um Ministério Público aí transformador, né? Enfim, então tá aí todo esse pessoal, de certo modo, contra esse rapaz, aí, pelo menos fazendo aí uma fala, né? Mandando aí uma carta ao Lula. Por que é que o Lula corre tanto perigo ao indicar esse rapaz aí que pelo menos, né? Consequentemente, um dos favoritos. Eu vou explicar tudo isso aqui pra você, mas antes disso, já deixa um like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Esse é um canal deixa eu falar, né? É um canal de direito e política, de justiça e política. É muito importante para a sociedade, para a subsistência da sociedade. Eu sou o Cláudio Pereira, seja muito bem-vindo. Bem, você sabe que o Lula, de certo modo, está aí para poder escolher o novo PGR e também escolher, consequentemente, deixa eu fazer algumas alterações aqui, consequentemente, escolher, como é que eu posso mencionar para você, o ministro do STF. Mas o STF aqui não vem ao caso. O que acontece aqui? O Lula vai escolher esse rapaz, né, o PGR, e é um cargo de extrema importância, porque, né, esse rapaz, dependendo de como for, pode, consequentemente, futuramente, Deus nos livre e guarde. Vocês lembram do Janot? Foi ele que pediu o impeachment da Dilma, sem nenhuma responsabilidade nenhuma. Depois a gente foi ver lá a situação. Então, pois é, o pessoal tá preocupado com isso, porque dependendo de como for, né, pode acontecer um problema muito sério. E aí você fala assim, Cláudio, mas não é assim, as coisas não funcionam assim. Bem, eu vou falar pra você com base na matéria do O Globo, tá? Que diz aqui o seguinte, deixa eu ler a matéria e depois a gente fala sobre a situação, tá? Grupos de esquerda enviam um manifesto a Lula contra a indicação de, acho que enfim, né? Para a PGR aí, acho que é Guiné, eu não sei a pronúncia do nome dele, tá? Assinam aí um documento entidades com associação, como a Associação dos Juízes pela Democracia e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, tá? Rapaz, como você tem um nome tão difícil assim? Paulo Gonô, tá? Esse é o nome dele. Vamos lá, deixa eu ver como é que tá aí a situação, se tá aparecendo, parece que aparentemente tá muita aí, mas enfim, vamos lá. Um grupo que reúne mais de 40 entidades, você vai saber, antes de mais nada, você vai saber por que é que o pessoal tá tão preocupado. Quais são os motivos, tá? Um grupo que reúne mais de 40 entidades de classe que se autodenominam Coalizão em Defesa da Democracia, elaborou aí um manifesto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a nomeação do subprocurador da República, Paulo, eu não vou mencionar aqui o sobrenome dele, para o comando da PGR, né, e da Procuradoria-Geral da República. A possibilidade da indicação do atual vice-procurador eleitoral, vem sendo aí apontada por interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Entre as entidades aí que integram a Coalizão da Defesa da Democracia está o grupo jurídico Prerrogativas, que mantém a proximidade com o governo Lula, a Associação de Juízes e Juízas para a Democracia e o Movimento dos Trabalhadores, né, Sem Terra, o MST. O documento, contudo, é assinado apenas por 5 delas, a Associação de Juízes e Juízas
pela Democracia ou para a Democracia, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o Coletivo por um Ministério Público Transformador, Instituto de Pesquisas e, enfim, Institutos de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, tá? E a Comissão Justiça e Paz de Brasília. E aí você fala assim, tá, mas por que é que o pessoal tá tão preocupado? Eu vou te explicar. Após a publicação da reportagem, o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que a entidade respeita a qualquer decisão que for tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu aí a confiança do povo brasileiro para fazer as suas indicações. Embora respeite aí também o direito de as pessoas fazerem as suas sugestões, né? Ele também afirmou que todos os cotados para o cargo têm seu respeito, tá? E aí, por que é que o pessoal tá preocupado com isso, tá? Ele tá dizendo assim, ó, tem um respeito pelo Paulo, né? Que é o indicado aí, um dos indicados, que é um grande jurista, muito preparado e muito íntegro. E vou apoiar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse o coordenador, acho que um dos coordenadores aí, do grupo Prerrogativas, tá? Na carta, as entidades falam em profunda preocupação, agora vem o motivo, né? Na carta, as entidades falam em profunda preocupação com a possível indicação em razão do posicionamento adotado pelo subprocurador-geral aí ao longo de sua carreira. Ainda dizem que o temor se baseia no fato de o Brasil não estar livre, ou não estar totalmente livre de possibilidade de golpe de Estado, tá? Abre aspas. Nessa conjuntura ainda instável e perturbadora, o papel do PGR cresce em importância diante da necessidade de que o Estado brasileiro, e não apenas o governo federal, mostre de forma induvidosa que ainda não desistiu da democracia. Ainda que o Ministério Público seja estruturado sobre os princípios da autonomia e da independência de atuação, há um feixe de decisões que incumbem exclusivamente ao PGR. Ele está dizendo aqui que diante de toda essa situação, o Brasil talvez ainda não seja totalmente livre. E, de certo modo, cabe ao PGR algumas coisas que são fundamentais. E esse PGR, ele pode tirar o presidente ou não. E aí ele fala assim, né, o que dá o tom à sua participação na cena inconstitucional do país. Ou seja, dependendo de como for, o PGR pode tirar o Lula a qualquer momento, se der na cabeça dele. Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho e eu vou te provar isso. Continue assistindo o vídeo aí. Ó, o que ele fala aqui, ó? Em 1990, apontam aí que durante os anos de 1990, quando o Paulo, esse cara aí que o pessoal tá dizendo aí, né, que tem que ser o PGR, né, ele participou do julgamento da Comissão Especial sobre MOR, né, e desaparecidos políticos, como representante do Ministério Público Federal. Votou contra o reconhecimento da responsabilidade do Estado em caso de grande repercussão. Ou seja, né, esse já é um ponto que, de certo modo, assusta. Como assim? Né, o caso da estilista Zuzu Angel, ou Angel, tá? Por quê? Que ele votou contra. Outra situação, menciona ainda um suposto apoio da deputada bolsonarista Bia Kicis, né, a indicação de Paulo Guiné, né, eu não sei a pronúncia dele, ainda em 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro avalia os nomes aí para comandar a PGR, foi colega de turma de Bia Kicis na graduação em Direito na Universidade de Brasília. Então o cara foi amigo aí da Bia Kicis, de certo modo, né, e o pessoal, né, poxa, se Bia Kicis tá apoiando esse cara para ser um PGR, coisa boa não é. Então o pessoal já ficou ligado, né, com essa situação. E tem mais aqui, ó, né, e ele tá dizendo aqui o seguinte: o problema de um ultraconservador, de certo modo, o problema de um ultraconservador na PGR ocorre que quando a religião e o direito se misturam, perturbando a aplicação do princípio da laicidade, né, do Estado. O ultraconservadorismo de direita fundamenta-se extremamente nessa confusão entre valores entre religião e aplicação do direito, tá?
tá? E aí, essa é a maior preocupação. O que que acontece aqui? Um dos maiores momentos, um dos piores momentos, né, melhor dizendo, da história do direito, né, da humanidade, foi quando o direito se misturou com a religião. E esse pessoal ultraconservador, eles têm essa mistura, e aí quer colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, né? Se você não tiver do meu lado, né, vai pra jaula, né? Antigamente era fogueira, hoje é jaula. Esse é o grande problema. E o pessoal está preocupado com, né, esse ultra, né, conservadorismo aí do Paulo, né, que é esse rapaz aqui, ó, que eu vou mencionar, vou mostrar para vocês aí, tá? Então, as pessoas estão preocupadas de colocar esse cara e não colocar alguém de esquerda, tá? Alguém da confiança extremamente do Lula, porque, né, colocando esse cara aí, o Lula corre um sério perigo de sofrer um impeachment a qualquer instante. E esse é o maior problema, tá? E a gente sabe, com o Congresso que tem aí, esse pessoal doido por dinheiro e doido para poder, de certo modo, levar o Brasil para, né, o sofrimento durante mais 4 anos, esse povo, eles não pensam 2 vezes, né? A gente sabe o Congresso que tem aí. Então, um Congresso do jeito que tem, mas, né, alguém que poderia, de certo modo, é claro, a gente não dá para poder cravar isso, mas alguém que pode, né, ceder como é que eu posso dizer, as vontades de algumas pessoas do Congresso, que a gente sabe que tem gente lá que não tá nem aí para o Brasil, essas pessoas podem atrapalhar o governo Lula, e aí, né, a coisa pode ficar feia. E a gente sabe que depois, lá na frente, dependendo de como for, por mais inconstitucional que seja, né, às vezes no julgamento ali pode não dar muito certo. A gente viu, né, na situação da Dilma lá, o quanto que foi horroroso, né, um Congresso que logo depois a gente teve aí algumas personalidades presas, né? É complicado, gente. A política é um pouco complicada e o Lula aí, de certo modo, né, corre um risco. E é um verdadeiro perigo toda essa situação. Em resumo, como é que eu posso mencionar para você? Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que o Lula tenha aí uma decisão sábia, como sempre. E eu sei que não é fácil, né, escolher alguém de confiança, né, porque depois que escolhe alguém lá e o cara tá lá, ele pode, de certo modo, mudar de posição, mudar de opinião de uma maneira, como é que eu posso dizer, radical, tá? Dá poder ao homem, ele se torna aí, de certo modo, um Janot da vida, Deus me livre e guarde, tá? Gente, ó, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Obrigado pela força aí. Me diz aí o que você acha dessa situação. Se o Lula deve indicar esse rapaz aí, ou deve escolher alguém da confiança aí, em especial do presidente e também, consequentemente, do PT. Beleza? Eu também fico preocupado com isso. E se o Lula está... A minha visão sobre o momento, tá? Eu não sei qual é a sua opinião, eu quero ler aí a sua opinião. Eu vou dar um coração se a opinião, né, se você comentar aí, eu vou ler. Agora, a minha opinião sobre essa situação é a seguinte: se o Lula tá na dúvida, se ele vai escolher esse PGR aí, que é esse rapaz aí, e pode trazer problemas e complicações depois, em especial, se for amigo mesmo da Bia Kicis, e aí pode, se for amigo, colega, né, tiver essas mesmas posições que foi, se for confirmado, ó, esquece. Mas, de certo modo, a gente tem que respeitar a opinião do grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do monstro da política brasileira, que é o Lula. Realmente, o cara é realmente fantástico, entende muito. Digo o seguinte: se for para escolher, né, de imediato, espera mais um pouco, vai escolher esse cara aí, faz mais uma pesquisa, né, pra gente não ter surpresas desagradáveis, tá? Faz mais uma pesquisa sobre a situação, sobre ele, se é amigo da Bia Kicis ou não. Se o Bolsonaro ia escolher esse, porque se o Bolsonaro fosse escolher esse cara aí, pode ter certeza. Porque assim, o Bolsonaro é o seguinte: se tem o certo lá, ele escolhe o errado. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Se ele fosse escolhido pelo Bolsonaro, já pula fora. Essa é a minha opinião sobre a situação. Abaixo aí tem um Pix aí do canal, caso você queira contribuir pra gente comprar jornais aí, trazer, né, as assinaturas eletrônicas com, né, com todas as notícias mais tops possíveis, tá? É isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu pela força e a gente se fala. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Valeu, pessoal, um abraço a todos vocês. Bem, é fogo, né? Espero que o Lula faça uma ótima escolha. Eu, sinceramente, se tivesse, assim, como é que eu posso mencionar?
muito apertado mesmo. Espera mais um pouco aí. Já esperou até agora, espera um pouco mais. É uma situação assim, extremamente complicada.